Olá, caros alunos do sétimo ano, professor Ivan de História. Estamos aqui para mais uma videoaula. E nós vamos dar continuação a um tema importante que nós estamos dando destaque, nessas últimas duas aulas, que é a pirataria e colonização nas Américas. Fizemos a primeira parte, agora estamos falando da segunda parte. E quero destacar, principalmente a atuação dos espanhóis, aqui na América, no continente americano, que viria mais tarde a chamar o continente americano, e também dos piratas e corsários, ok? Mas vamos continuar aqui, e eu gostaria que vocês fossem acompanhando e a gente vai pontuando, e dando destaque aos comentários, para que a gente possa compreender melhor como se deu esse processo, de ocupação, de exploração no continente americano, ok? Muito bem. Então, falemos então das chamadas frotas e galeões. Você já ouviu falar sobre frotas e galeões? Pois é. Frotas e galeões, elas foram criadas, para que a coroa espanhola defendesse o seu domínio colonial na América. Ou seja, era uma marinha mercante com navios de guerra, e ela tinha o objetivo, de proteger, ou seja, escoltar as frotas espanholas que saíam da Espanha, de Sevilha, o Cádiz, carregado de mercadorias europeias em direção à América, e também as que vinham abarrotadas, de metais preciosos e outros produtos. Então, como existiam muitos piratas, e além disso existiam muitos países eram inimigos um do outro, eles poderiam simplesmente saquear esses navios com todos os produtos, e com uma riqueza enorme. Devemos lembrar que, segundo Colbert, o francês, o comércio internacional era uma verdadeira guerra, Então, era necessário criar uma forma de proteger todos esses produtos, esses metais que iam e vinham, em direção, cortavam todo o Atlântico, vindo da Europa para a América ou indo da América para abastecer a metrópole espanhola. Então, esse sistema ele funcionou muito bem no século XVI. No século XVII, ele já começou a encontrar alguns problemas, sobretudo por causa da pirataria. Colbert dizia que somente a abundância de dinheiro, ou seja, ouro e prata nos tesouros do Estado, da coroa, poderia indicar o tamanho do poder do país. Então, é para o comércio marítimo, e que a pirataria se dava. No século XVII, por exemplo, nós tivemos a pirataria atuando muito, como recurso muito utilizado também pelos países, que foram excluídos na divisão do mundo. Vamos lembrar que o Tratado de Tordesilhas, ele dividia praticamente as posses do Novo Mundo entre Portugal, mais a leste, e Espanha, pelo lado oeste. Então, os países que ficaram de fora, como França, Inglaterra e Holanda, utilizavam-se muito de corsários, para poder saquear os navios, sobretudo espanhóis, e depois os portugueses também, ok? E aí, então, a gente tem o quê? Aí a gente tem aquilo que a gente chama dos chamados Pirata do Caribe, que inspirou até aquela obra daquele filme hollywoodiano, Caribe fica naquela parte da chamada América Central, ali das Antilhas, E foi no século XVII, que piratas ingleses, franceses, holandeses transformaram o Mar do Caribe em um verdadeiro campo de batalha. Por quê? Por conta própria eles faziam isso, ou ainda com o apoio das coroas, que eram os corsários, eles foram se fixando em várias partes, das chamadas Antilhas, fazendo ali do seu QG, ou seja, o seu quartel-general. Agora, uma dúvida que se apresenta é o seguinte: essa porção dessas terras aí não pertenciam à Espanha? Bom, pertencia sim, no papel, mas isso de acordo com o Tratado de Tordesilhas, mas na prática não era assim. Sobretudo porque os países que foram excluídos, que nós falamos anteriormente, Inglaterra, Holanda, França, eles
nunca aceitaram essa divisão do mundo ultramarino entre os reinos ibéricos, Portugal e Espanha, né? Então, à medida que ocorreu um enfraquecimento da coroa espanhola, né, várias ilhas acabaram sendo abandonadas, né, tomadas pelos chamados piratas e corsários, perdão, ou ladrões do mar, né? Com suas ações, né, de pilhar os navios, contribuíram muito para o enfraquecimento da coroa espanhola nessa questão do que tange a questão de navegar, né, por águas mais tranquilas no Atlântico, ok? Então, o que a gente pode dizer, né? Como é que isso se dava no Caribe ali? Bom, eles escondiam-se em ilhas, né? Eles ficavam escondidos, guardando uma frota espanhola que sabia que estava regressando à Europa carregada de metais preciosos, sobretudo ouro e prata, né? E à medida que eles iam afastando-se da sua rota ou em alto mar, né, eles atacavam o navio e se apoderavam de todo o carregamento, né, que existia ali, né, do navio. Em muitos casos, toda a tripulação ela era feita prisioneira, vendida como escravos e simplesmente mortos, né? E foi nessa época em que surgiu o chamado Capitão Kidd, né? Um dos maiores piratas da época, né? Ele foi um terror, né, para a frota espanhola, né? E os lucros que eles obtinham a partir dessa pilhagem eram altíssimos, mas, por outro lado, para a Espanha era um terror, né, podemos assim dizer. Então, além de saquear as frotas, né, os piratas, vários piratas, né, passaram também a tomar também dos espanhóis pequenas Antilhas, né? Vou mostrar para vocês aqui no mapa, para que vocês verifiquem, né? Para a gente ter mais claro isso aí. As pequenas Antilhas são essa parte aqui, ó, né? Corresponde a essas ilhas menores, esses arquipélagos bem menores, né? E essas maiores aqui chamadas Grandes Antilhas, né? Ok? Então vamos lá. Então, o que acontece? Os holandeses, por exemplo, né, tomaram algumas pequenas ilhas, ingleses tomaram a Jamaica, né? Franceses tomaram pequenas ilhas como Guadalupe e Martinica, né? E depois conquistaram o lado ocidental da grande ilha de São Domingos, né? Consta que o Capitão Kidd, por exemplo, navegou, né, pelas terras da Jamaica, né, onde chegou a se afundar uma base de operação para saque marítimo, né, fazendo dali uma espécie de QG para atacar as frotas, né, que eram se dirigiam à Europa ou que chegavam da Europa com produtos para a América. Agora, o que acontece? A conquista de algumas ilhas, né, do Caribe por holandeses, franceses, ingleses, foi definitiva. E a Espanha, por quê? Porque a Espanha foi obrigada a reconhecer essa derrota por meio de diversos tratados. Muitos tratados acabaram dando posse, né, a essas terras conquistadas pela Espanha, descobertas pela Espanha, a esses novos países, novos no sentido de que eles não participaram da descoberta e da ocupação inicial, né, pioneira da América. Então, esses novos donos das ilhas, né, começaram a investir em plantações de cana-de-açúcar. Por quê? Porque o solo e o clima da região era muito favorável a esse cultivo, que era diferente da Europa, que tinha um clima temperado. Além do mais, a cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar era um produto que tinha um excelente valor no mercado europeu, né? Então, companhias de comércio, investidores particulares, né, compraram terras e foram financiando a construção de engenhos de açúcar, porque precisava plantar, precisava colher, precisava tirar, né, o sumo, né, da cana-de-açúcar para que ela pudesse ser, então, transformada, né, em açúcar, principalmente, né? E o que acontece? Para isso precisava de mão de obra, só que a mão de obra nessa região já não existia praticamente. Por quê? A população que ele morava ela foi praticamente destruída, né? Que são os povos pré-colombianos, né? Então, qual foi a saída? A saída, né, foi o tráfico de escravos de africanos, né, que viriam escravizados da África. Né? Então, por isso, a introdução, né, do negro africano se deu exatamente para o plantio dessa cana-de-açúcar. Né? Então, o que a gente verifica é que as sociedades coloniais da região do Caribe acabaram se estruturando de maneira muito parecida do que aconteceu aqui no Brasil colonial. Né?
sobretudo na utilização dessa mão de obra escrava, ok? E qual foi a quantidade de pessoas, né, trazidas como escravas, né, ou escravizados, né, é o termo mais atual, né, que veio para as Antilhas? Foi um número muito grande, né? E isso impulsionou a economia açucareira na época, né? Só que quanto mais chegavam, né, esses números enormes, né, de africanos escravizados, maiores eram as rebeliões e as formações de quilombos. Lembrar que quilombos trata-se de grupos, né, que se formavam, geralmente fugidos, foragidos, e formavam comunidades, né, geralmente bem afastadas, né, para que eles não fossem novamente capturados. Então, pesquisadores comprovam que quanto maior era o tráfico africano, né, maior era o número de fugas para as comunidades quilombolas. Tá? Agora, a pergunta é, quem colonizou a América do Norte? Porque a gente tem falado muito da colonização espanhola, sobretudo ali naquela parte, daquela região que hoje é o México, América Central, né, as Antilhas, né, passando aqui mais para a América do Sul, né? Mas e a América do Norte? Bom, isso que a gente vai verificar agora. Por quê? Bom, o norte da América, ele também pertencia à Espanha, que ela que descobriu essas terras, né? Mas isso é só no papel também, né? Duas exceções, na verdade, são o México e a Flórida, que eram essa porção aí, né, mais ao norte, onde os espanhóis não se aventuraram nessa região. Ou seja, eles tinham na porção norte da América do Norte somente essas duas, né, esses dois lugares hoje, que hoje chama-se Flórida e México, foram ocupados, né, que os espanhóis se aventuraram a ocupar. Isso por quê? Porque o custo de colonizar a porção sul era elevadíssimo, né? E era muito rico em metais preciosos. E tinha um custo muito alto também de pessoas, né? Recursos para defender essas ilhas do Caribe. Então, a Espanha foi deixando a América do Norte, né? Ao léu, podemos assim dizer, né? Foram deixando, quase que abandonando, né? Então, o inglês Walter Raleigh, né, esteve aqui por ali, né, por volta de 1584, fundou a Virgínia, que fica hoje nos Estados Unidos, né, mas não deu continuidade a esse povoamento, né, ele foi um dos pioneiros. Né. A Holanda, né, fundou um forte, né, ali em 1625, né, para a compra de animais que os indígenas caçavam, né, e chamaram ela de Nova Amsterdã. Nova porque Amsterdã, uma cidade da Holanda, e Nova Amsterdã seria uma outra Amsterdã aqui no Novo Mundo. Bom, em resumo, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que os europeus tiveram um interesse menor em colonizar a América do Norte, especialmente aquelas regiões mais ao norte. Por quê? Porque o clima temperado era um clima inadequado para as lavouras de cana-de-açúcar. Ele não tinha descoberto, por exemplo, ali naquela parte ali, ouro, prata, né, ou pedras preciosas. Né? Então, o interesse deles naquele momento seriam as lavouras de cana-de-açúcar, né, o cacau, o tabaco, que eram produtos que tinham alto valor, né, na Europa, mas que o clima não favorecia. Né? São descidos no clima mais quente, né, no clima semelhante ao que tem na América Central, nas Antilhas, né, e na América também do Sul. Tá? Muito bem. Então, como é que se deu a colonização inglesa? Até porque nós sabemos que os Estados Unidos, né, grande parte deles, quase todo, e a maior parte do Canadá foi colonizado por ingleses. Como é que se deu essa colonização inglesa? Bom, foi nas regiões sulinas da América do Norte, onde o clima era mais adequado às lavouras tropicais, que os ingleses fundaram suas primeiras colônias. Né? O rei da Inglaterra, né, James, né, autorizou diversas companhias a organizar a colonização da Virgínia, né, que até então já tinha sido, de alguma forma, iniciado um processo de ocupação. Em 1607, né, essa cidade, né, de Jamestown, né, James, né, do rei James, né, essa primeira cidade, né, foi a que os ingleses criaram na América do Norte. Né, e a partir dela, outras colônias foram surgindo mais ao sul desse subcontinente aí. Né, subcontinente por quê?
porque nós estamos falando da América, mas estamos falando de uma parte, uma região da América, que é a do Norte. Bom, em 1620, então, inicia esse povoamento no norte da Virgínia, por iniciativa dos puritanos, né? Os puritanos calvinistas, né? Que eram aqueles calvinistas ingleses perseguidos pela coroa, né? Então eles estavam, vamos dizer assim, eles eram quase que refugiados, eles buscavam uma nova expectativa de vida, né? Aqui nas Américas, né? Quer dizer, refazer a sua vida, já que eles eram perseguidos pela coroa, né? Isso no século 17 na Inglaterra. Então, eles se dirigiam para lá, né, para essa região, né, para morar, e não para produzir artigos de interesse comercial internacional. Então, ele resolveu fazer lá o seu comércio, fazer o seu negócio, e não produzir, por exemplo, uma única cultura, uma monocultura, por exemplo, de cana-de-açúcar, para exportação. E esse processo, né, teve início com a viagem do navio Mayflower, né, que significa flor de maio, né, que depois de navegar 66 dias, chegou à Baía de Hudson, né? E devido a esse mau tempo, né, o navio teve que seguir mais para o norte, onde os passageiros, e a tripulação de Plymouth se instalou ali no atual estado de Massachusetts, né? E nos anos seguintes, novos refugiados foram ampliando esse povoamento sucessivamente na região com o passar do tempo, que veio formar a chamada Nova Inglaterra. E no ano de 1660, os ingleses passaram a ocupar o território compreendido entre a Virgínia e ao sul, né, perdão, e a Nova Inglaterra ao norte, né, nessa estreita faixa aí, né? E com isso os ingleses, né, já era uma grande maioria, eles expulsam, né, os holandeses da Nova Amsterdã em 1664 e rebatizam essa cidade com a hoje grandiosíssima cidade chamada de Nova York. Na próxima aula, nós falaremos sobre as 13 colônias fundadas pelos ingleses na América do Norte. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.